O Alzheimer, doença que afeta a memória, ainda não tem cura. Porém, o quanto antes for feito o diagnóstico, melhor para o tratamento do paciente. Só no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas têm Alzheimer, mas muitas ainda desconhecem. E esse é o assunto da nossa entrevista de sábado. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, são mais de 35 milhões de pacientes no mundo com a doença. Só no Brasil, 1.200.000. O problema é que a maior parte não procura ajuda, não procura o diagnóstico. E para a gente conscientizar as pessoas sobre a doença, né, já que a gente está no mês de setembro, que fala sobre o Alzheimer, eu converso com a geriatra, doutora Marta Maria de Moraes Maluí. Doutora, primeiro, obrigada pela participação no Band Cidade, no Entrevista de Sábado, para falar sobre essa questão, sobre esse assunto que é extremamente importante na população. Exato. Né? Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer, né, sobre essa demência, que é muito comum na população. Com o envelhecimento populacional, ela vai ser cada vez mais frequente. E o principal é a gente aprender com a doença, como conviver com ela e saber que tem como a gente ter uma boa qualidade de vida, tanto o paciente quanto o cuidador. Doutora, então explica pra gente por que a baixa procura pelo diagnóstico, por que as pessoas não buscam ajuda para combater o Alzheimer? O que acontece, né? Com o envelhecimento é comum a gente ter perda de memória, né? O importante é a gente entender que nem toda perda de memória é o Alzheimer. Outras doenças também afetam a memória, mas uma questão muito importante, algumas famílias ou até mesmo os próprios pacientes no começo da demência, eles acreditam que aquela perda de memória é normal do envelhecimento. Então a gente tem que ter em mente que nem toda perda de memória é normal, assim como nem toda perda de memória é por conta do Alzheimer, né? Além do que essa doença causa um certo estigma, né, em toda a população, né, para o próprio paciente quando ele percebe os déficits, né, e para a família como um todo. Então, essa é uma grande causa da baixa procura por tratamento ou para conhecer mesmo a doença. Doutora, explica pra gente por que o preconceito parte principalmente das pessoas que possuem a doença. Porque ela se torna mais dependente, ou seja, começa a necessitar de ajuda de terceiros, né? E muitos que estão envelhecendo, o que eles não querem é dar trabalho para outros, né? E também da própria família. Quando começa a perceber que o indivíduo está ficando mais dependente, mais esquecido, repetitivo, por falta de conhecimento, muitos são impacientes, às vezes imaginam até que aquilo é birra, é uma forma do paciente chamar a atenção, né? Então acaba que tem sim muito preconceito em relação à demência de Alzheimer. Explica pra gente se o Alzheimer ele atinge alguma faixa etária, algum perfil, alguma situação sociocultural, socioeconômica. Quanto mais idoso, quanto mais idade, maior é a chance de Alzheimer, né? Após os 60, 65 anos, a cada 5 anos de vida, né, as chances de Alzheimer aumentam muito mais, né? Ela acomete homens e mulheres, né? Não tem uma história genética definida, ou seja, se minha mãe tem Alzheimer, meu pai tem Alzheimer, eu vou ter o Alzheimer? Não. Eu tenho mais chances de ter? Sim, mas não é 100% de certeza que eu vou envelhecer com a doença. Será que as pessoas que possuem o Alzheimer, elas sabem que ela tem a doença? Um paciente com Alzheimer nas fases iniciais, aquele paciente que tem uma boa escolaridade, um paciente com um nível sociocultural muito bom, ele até começa a perceber que ele está esquecido. Então, tarefas que antes ele tinha muita facilidade para fazer, ele começa a perceber que ele já está tendo dificuldade, né? Mas isso são para idosos, né? Pacientes com um bom nível sociocultural. A grande maioria, quando desenvolve a demência, não percebe as falhas. Eles não têm esse insight de saber que está esquecido, que está repetitivo. Então, para eles, né, eles estão normais. E essa queixa é muito comum, vem de algum familiar, de algum cuidador, do cônjuge, que chega em consulta e fala, olha, meu marido está extremamente esquecido, não sabe mais fazer as tarefas como antes, não lida mais com as tarefas bancárias como antes, enfim, na maioria da população o próprio paciente não percebe. A que ponto a perda de memória pode ser considerada Alzheimer? A perda de memória, ela se torna preocupante quando ela limita as nossas capacidades, né? A nossa funcionalidade. Então, por exemplo, um paciente que tem uma perda de memória leve, mas ele consegue resolver bem as tarefas do dia a dia. É um paciente independente, faz as tarefas bancárias, sai de casa, faz compra, viaja, fala ao telefone. É um paciente ativo e essa perda de memória não interferiu nessas atividades, ok, a gente observa. Pode ser que seja apenas só uma perda de memória transitória? Pode.
Em alguns pacientes, isso pode ser um sintoma inicial de Alzheimer? Pode. Então, sempre quando a gente percebe uma alteração de memória muito grave, a gente deve procurar ajuda, né? Mas a gente vai caracterizar como demência quando tem perda de funcionalidade, ou seja, é um paciente que tem a perda de memória e ele acaba se tornando mais dependente para as tarefas do dia a dia. Agora explica pra gente se o Alzheimer leva à morte e também se há tratamento, né, para combater a doença. O Alzheimer, então, é uma doença neurodegenerativa, crônica e progressiva, né? Atualmente ela tem tratamento? Tem. O tratamento ele é sintomático, ainda não é curativo, né? Existem vários estudos buscando a cura do Alzheimer, né? Mas o que a gente tem hoje na prática diária são medicações, né, que ajudam a desacelerar a progressão da doença. Mas mesmo com o remédio, o paciente acaba, sim, desenvolvendo os sintomas da demência, né? A demência de Alzheimer mata, o que acontece? Ela deixa o paciente, nas fases mais avançadas, muito fragilizado, né? É um paciente que, em fases avançadas, ele está acamado, ele é totalmente dependente para comer, para higiene pessoal, para o banho. Então, é um paciente que ele se torna frágil do ponto de vista para acabar desenvolvendo outras doenças. Então, por exemplo, muitas vezes um paciente com Alzheimer acaba falecendo de alguma complicação infecciosa, por exemplo, uma pneumonia. É um paciente acamado, mais suscetível a gripes e resfriados, um organismo que acaba, né, transformando aquela infecção numa pneumonia mais rapidamente, ou uma infecção urinária. Então, a principal causa de morte no paciente com Alzheimer é a infecção. Doutora, agora vamos esclarecer um assunto que de repente pode estar passando pela cabeça das pessoas, essa dúvida, né? O que fazer para não ter a doença? A gente sempre tem que buscar um envelhecimento ativo, livre de doenças, né? O mais importante, né? Manter um acompanhamento médico regular, né? Eu que não envelheci ainda, né? Eu posso o quê? Procurar hábitos de vida saudáveis, atividade física, boa alimentação, não fumar, evitar o abuso da bebida alcoólica, né? Ter hábitos de vida saudáveis, né? À medida que as pessoas vão envelhecendo, né? É cuidar das doenças, porque um paciente com muitas doenças, hipertensão, diabetes, sequelas de AVC, depressão, ele tem mais chance de desenvolver o Alzheimer? Tem. Então, cuidar da saúde como um todo, das doenças crônicas é importantíssimo e fundamental, atividade física. Então, a gente conversou com a geriatra Marta Maria de Moraes Maluhy. Obrigada pela participação. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer recebê-los, poder falar de um tema tão importante, né? E sempre buscar informação, né? A informação ela é a base de um bom tratamento e um bom cuidado. Então, em redes sociais, né, estamos disponíveis para isso e fontes confiáveis também, como o site da Associação Brasileira de Alzheimer, explica sobre a doença, os direitos do paciente, orientações aos cuidadores. Então, é uma fonte confiável para a gente ter informação e cuidar bem desses idosos. Obrigada pela participação mais uma vez. Obrigada. A gente volta então para os estúdios do Band Cidade. Um casal morreu na madrugada de hoje em um acidente na rodovia dos Tamoios, em São José dos Campos. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, as vítimas estavam com o veículo parado no acostamento quando foi atingido por outro carro. A mulher morreu no local. O homem foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Não foi divulgado quantas pessoas estavam no outro veículo. O domingo vai ser de sol e calor em boa parte da região. Hora de conferir os detalhes da previsão do tempo. Na Serra da Mantiqueira, o sol aparece entre nuvens e ainda tem pequena chance de chuva. Máxima de 23 graus em Campos do Jordão e Monteiro Lobato. No Vale do Paraíba, o domingo terá predomínio de sol e temperaturas mais elevadas. Máxima de 28 graus em Bananal, 29 em Jambeiro e Cunha e 30 graus em São Luís do Paraitinga. No litoral, previsão de sol entre nuvens e máxima de 27 graus em Ilhabela e São Sebastião. Em Taubaté, a máxima hoje chegou aos 28 graus. Amanhã, o sol predomina e faz ainda mais calor, máxima de 31 neste domingo. Mesma previsão e variação para Caçapava. De volta ao litoral, os termômetros atingem os 30 graus amanhã em Ubatuba. No próximo bloco tem as notícias do esporte. O São José bem que se esforçou, mas no tie-break não conseguiu superar o SESI no Campeonato Paulista de Vôlei na noite de ontem. E nos gramados, jogando em casa, o Burrão venceu a Ferroviária esta tarde no Joaquinzão. Agora 7h10.